Prepare-se para explorar uma das lendas mais aterrorizantes do folclore americano, o Homem-Cão de Michigan. Com relatos que remontam ao século XIX, esta criatura misteriosa é descrita como um ser metade homem, metade cão, que aterroriza florestas e estradas desertas. Conhecido por seu uivo arrepiante e olhos brilhantes no escuro, o Homem-Cão de Michigan continua a ser uma figura enigmática, assombrando as noites e os pesadelos daqueles que ousam cruzar seu caminho. Se liga aí que vai ser foda! A lenda do Homem-Cão de Michigan tem suas raízes em relatos que datam do final do século XIX. A história começou a ganhar forma na década de 1880, quando os primeiros relatos começaram a surgir, principalmente na região de Westford County. Na época, a área era dominada por densas florestas e era frequentada por lenhadores e trabalhadores rurais, que passavam longos períodos isolados na natureza. O primeiro avistamento documentado ocorreu em 1887, quando um grupo de lenhadores alegou ter visto uma criatura bizarra e aterrorizante que parecia ser metade homem e metade cão. Descrições da época falam de uma criatura com o corpo musculoso e peludo de um homem, mas com a cabeça e os comportamentos de um cão feroz. Seus olhos brilhavam na escuridão, e sua presença era acompanhada por um uivo sinistro que ecoava pelas florestas, enchendo os corações dos homens com medo. Esse relato, no entanto, não foi um caso isolado. Ao longo das décadas seguintes, mais pessoas começaram a relatar encontros com essa criatura estranha. À medida que a lenda se espalhava, o Homem-Cão de Michigan começou a ser visto não apenas como uma curiosidade ou uma superstição local, mas como uma presença real e assustadora que rondava as áreas rurais e florestais do estado. O mistério em torno do Homem-Cão foi alimentado por histórias passadas de geração em geração, muitas vezes contadas em noites escuras ao redor de fogueiras. Essas histórias variavam de contos de encontros aterrorizantes com a criatura a advertências sobre os perigos de vagar sozinho pelas florestas à noite, embora a lenda do Homem-Cão tenha ganhado mais atenção durante o século XX, especialmente com o advento de programas de rádio e televisão dedicados ao sobrenatural. As raízes dessa história permanecem fincadas nas experiências e no folclore das comunidades rurais de Michigan. O Homem-Cão de Michigan é uma criatura enigmática que tem intrigado moradores e curiosos por décadas. Descrito como tendo o corpo de um humano com a cabeça de um cão, ele é uma figura que parece ter saído direto de um pesadelo. Seus olhos brilhantes, geralmente relatados como sendo de um tom amarelado ou vermelho, adicionam um elemento sobrenatural à sua presença, especialmente quando são avistados no meio da noite. Suas presas afiadas, semelhantes às de um lobo, e o uivo aterrorizante que ressoa pela escuridão, reforçam sua reputação como uma criatura temível e perigosa. A criatura é frequentemente descrita como possuindo uma altura impressionante, chegando a ultrapassar 2 metros quando em pé. Com músculos que sugerem uma força imensa, capaz de rivalizar com qualquer predador natural. Seu corpo, coberto por uma pelagem espessa e escura, parece fundir-se com as sombras da floresta, tornando-o quase invisível à noite. Exceto por seus olhos que brilham sinistramente no escuro. Muitos relatos mencionam que o Homem-Cão caminha sobre 2 pernas, como um humano, mas que também é capaz de correr em 4 patas com uma agilidade e velocidade assustadoras. Essa capacidade de alternar entre uma postura bípede e quadrúpede só aumenta o mistério e o medo em torno dele. O seu uivo, descrito como algo entre de um lobo e um ser humano em agonia, é uma das características mais perturbadoras. Capaz de gelar o sangue de qualquer um que o ouça ecoando pela floresta à noite, essa descrição aterradora do Homem-Cão de Michigan tem alimentado lendas e histórias por gerações, fazendo com que a criatura se torne uma figura central no folclore da região, além de um ícone das lendas urbanas nos Estados Unidos. A lenda do Homem-Cão de Michigan ganhou força ao longo dos anos com vários avistamentos e relatos que deixam os moradores da região em estado de alerta. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1987, quando o DJ Steve Cook, de uma rádio local, lançou a canção The Legend, baseada em histórias antigas sobre a criatura. Essa música, inicialmente criada como uma brincadeira para o Dia da Mentira, acabou por consolidar a lenda na cultura popular, desencadeando uma onda de novos relatos e avistamentos. Testemunhos de moradores e viajantes que afirmam ter encontrado o Homem-Cão são repletos de detalhes assustadores. Muitos descrevem encontros em estradas desertas ou em florestas densas, onde a criatura emerge da escuridão, emitindo um uivo aterrorizante que ecoa à distância.
As descrições variam, mas a maioria concorda que a criatura tem o corpo de um humano, a cabeça de um cão, olhos brilhantes e presas afiadas. Relatos mais recentes continuam a surgir, com alguns avistamentos documentados em vídeos ou fotografias, embora a autenticidade dessas provas seja frequentemente contestada. Mesmo assim, o mito do homem-cão persiste, alimentado pela mistura de medo e fascínio que acompanha cada nova história sobre essa enigmática criatura. A lenda do homem-cão de Michigan se enraizou profundamente na cultura popular, especialmente após o lançamento da canção The Legend pelo DJ Steve Cook em 1987. O que começou como uma peça de rádio para o Dia da Mentira rapidamente ganhou vida própria, ao tocar em um nervo coletivo da audiência. A música narra histórias assustadoras de encontros com uma criatura metade homem, metade cão, baseando-se em relatos históricos e lendas locais. A resposta foi imediata e poderosa. Ouvintes começaram a ligar para a estação de rádio, compartilhando suas próprias experiências e avistamentos, o que ajudou a transformar a canção em um fenômeno cultural em Michigan, além da música. A lenda do homem-cão foi explorada em documentários e filmes, que investigam tanto a veracidade dos relatos quanto a psicologia por trás do mito. Produções como Dogman, The Legend Lives mergulham nas profundezas dessa lenda, combinando entrevistas com testemunhas, análises de especialistas e reconstituições dramáticas para explorar o que pode estar por trás desses avistamentos. Esses documentários frequentemente discutem a possibilidade de que o homem-cão seja uma manifestação moderna de medos antigos, enraizados no desconhecido e no inexplicável. Na literatura, o homem-cão também encontrou um espaço significativo. Livros e contos que exploram a lenda frequentemente misturam fatos e ficção, ampliando a aura de mistério em torno da criatura. Alguns autores optam por uma abordagem mais histórica, traçando paralelos entre o mito do homem-cão e outras figuras lendárias do folclore mundial, enquanto outros se concentram em criar narrativas de terror que capturam a imaginação dos leitores. As interpretações e explicações sobre o homem-cão de Michigan são tão variadas quanto intrigantes. Entre as teorias sobrenaturais, muitos acreditam que o homem-cão seja uma entidade mística, uma criatura que transcende as limitações do mundo físico. Para esses defensores, o homem-cão pode ser um espírito protetor da floresta ou uma manifestação de forças desconhecidas que habitam o imaginário popular. No entanto, existem explicações mais racionais que tentam desmistificar a lenda. Alguns sugerem que os avistamentos podem ser o resultado de mal-entendidos ou alucinações, possivelmente causadas por condições atmosféricas ou psicológicas que afetam a percepção humana. Há também a teoria de que os relatos podem ser fruto do encontro com grandes cães selvagens ou lobos, cujas características físicas foram exageradas pela imaginação das testemunhas. O aspecto psicológico da lenda não deve ser subestimado. O medo do desconhecido e a necessidade de encontrar explicações para o inexplicável podem alimentar e perpetuar mitos como o do homem-cão. Histórias contadas e recontadas ao longo do tempo podem ganhar vida própria, tornando-se parte da cultura e do folclore local. Dessa forma, o homem-cão pode ser visto como uma personificação dos medos e ansiedades coletivas, um reflexo dos temores enraizados na psique humana. Essas diversas interpretações mostram que o homem-cão de Michigan é mais do que uma simples lenda. Ele representa um fenômeno cultural complexo, onde o sobrenatural, o racional e o psicológico se entrelaçam, criando uma narrativa fascinante que continua a intrigar e assustar aqueles que se aventuram em suas histórias. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.